Fala, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos acertar todas de informática para você que vai prestar aí o concurso do IBAMA. Então, antes de mais nada, quero ver quem que está presente aí na nossa live, que tem aí algum problema em informática, galera. Então, ó, boa noite, Naturi, boa noite, Darli, boa noite, Welly. Boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa live. Hoje eu separei para vocês questões aí, né, recentes, né, questões de 2021, já voltar dentro do assunto do edital do IBAMA, onde nós já vamos ver um perfil daquilo que pode aparecer na sua prova, né? Então, quero ver se vocês estão preparados para poder aí responder as questões, tá bom? Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Tânia. Muito obrigado, Maria Lúcia. Boa noite, Marcos. Aninha. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Hoje nós vamos, no caso, arrebentar com as questões de informática. Então, vamos lá. Acompanha comigo aí na tela o que a gente vai ver hoje. Olha lá, acertando todas de informática. É isso aí. E aí, olha só, já aqui, antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo de informática, você pode me procurar em qualquer um dos canais. Se você não conhece um pouco do meu trabalho, vai lá e me siga no Instagram. Se você quer ver como que é a minha metodologia de ensino, você também pode me acompanhar lá no meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. Aí você vai ver um pouquinho mais sobre como que é o meu ensino em informática para concursos. E se você tiver sugestões, elogios, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em estar aí, no caso, fazendo um bem para você, né? Então, estou sempre aqui disposto a ajudar, beleza? Olha lá, gente. Lídia, muito obrigado. Espero que ajude bastante. E hoje eu separei justamente questões voltadas ali naquilo que eu imagino que seja a sua prova aí para o IBAMA. Belezinha? Mas antes, nós vamos fazer uma análise do edital, né, rapidamente, só pelos temas, e aí a gente já começa arrebentando com as questões de informática, beleza? Então, vamos lá. Bora lá ver, então, nosso edital aí, que eu deixei aí abertinho para você. Eu deixei ele, ó, verticalizado. Olha só. Então, ele traz lá no primeiro item noções de sistema operacional, ambientes Linux e Windows, né? Então, a gente já sabe que Linux é aquela matéria decoreba que você vai ter que, no caso, estudar no final, né? A gente sempre fala isso nas nossas aulas. Temos ali edição de texto, planilhas e apresentações misturando os dois pacotes, né? O pacote da Microsoft e do LibreOffice. E aí vem o de praxe, né? Redes de computadores, onde ele traz os conceitos básicos, né, de aplicativos e procedimentos de internet e intranet, os programas de navegação, onde ele está trazendo aí os três principais navegadores, né, o Edge, o Firefox e o Chrome. Ele traz ali programas de correio eletrônico, Outlook Express e Mozilla Thunderbird, né? Aí vem sítios de busca e pesquisa na internet, né? As formas de busca que a gente precisa conhecer, os elementos de filtragem que a gente tem ali na hora de fazer uma pesquisa na internet, grupos de discussão, redes sociais, computação na nuvem. Então, todos esses elementos estão englobados, né? Então, a gente pode dizer que o item 3 inteiro já traz para a gente um único assunto, que é a internet, que envolve todos esses elementos. Depois a gente tem o item 4, que complementa o item 1. Olha que loucura! O conceito de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas está diretamente ligado ao sistema operacional. Aí vem segurança da informação, procedimentos de segurança, noções de vírus e aplicativos para a segurança também estão totalmente ligados à internet. Segurança da informação, ele vai trazer os meios que a gente tem ali de manter a informação segura, né? São os princípios básicos da segurança da informação. Isso nas nossas aulas de informática, a gente tem, né, todas as possíveis formas
em que você pode manter a informação segura. Depois ele vem com procedimentos de backup, as formas e os meios de armazenamento que podem ser utilizados, e vem aí, no caso, o armazenamento de dados em nuvem, né? O tal do Cloud Storage, que é o que a gente costuma fazer já no nosso dia a dia, usando o Google Drive ou o OneDrive, né? E, por fim, serviços públicos digitais, um elemento novo aí que apareceu nesse edital, que é justamente falar sobre os documentos que hoje em dia são totalmente digitais, como carteira de habilitação, a carteira profissional, né, que a gente tem, né, a nossa carteira onde tem os registros de trabalho que você tem, né? Então, todos esses elementos estão envolvidos aí dentro do nosso edital, beleza? Agora, vem comigo aqui. Você está preparado para responder as questões de informática que eu separei? Se está preparado, mande aí no chat dizendo que você vai gabaritar todas as questões que eu separei. Separei questões bem legais, tá? Então, o conteúdo ele está assim bem diversificado, né, dentro das questões que eu encontrei. Questões que foram abordadas através, inclusive, de um elemento que tem acontecido, né? Vamos dizer assim, de uma esfera pessoal, inclusive, né? Então, por exemplo, eu vi questões de segurança da informação que eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje, que traz exatamente um e-mail que eu mesmo recebi, né? Que pode até ser considerado spam, mas muitas vezes não é, tá? Então, no meu caso foi, mas foi cobrado na prova. Eu achei isso bem legal. Beleza? A Tânia vai tentar. É isso aí, Tânia. Vamos gabaritar todas essas questões hoje para que na prova você possa repetir esse mesmo feito. Belezinha? Então, bora lá, gente. Acompanha comigo aí a nossa primeira questão que eu separei para vocês. Então, bora lá ver. Então, olha só. A primeira questão é essa aí, ó. Embora tenham recursos em comum, o Microsoft Edge e o Google Chrome diferenciam-se em suas versões mais recentes pelo fato deste último, ao contrário do primeiro, dispor de uma funcionalidade que permite verificar se as senhas armazenadas e sincronizadas foram comprometidas, ou seja, se elas se encontram em um banco de dados de senhas que vazaram na nuvem. E aí, galera, o que você acha disso? Você acha que essa afirmação ela está certa ou ela está errada? Diz aí no chat. O que você tem a dizer sobre isso? Trata de uma questão até relativamente simples, né? Se a gente for analisar. Ele está falando que o Edge e o Google Chrome, eles são navegadores, mas que eles têm essa diferença, né? Qual a diferença? A diferença é que, né, o último, que seria o Google Chrome, ele dispõe de uma funcionalidade que permite verificar se as senhas armazenadas e sincronizadas foram comprometidas, ou seja, se elas se encontram em um banco de dados de senhas que vazaram da nuvem. Você acha que isso daí é verdade? Sim ou não? Ah, olha lá. Tem gente que está falando que ambos fazem isso. Será, hein? Veja bem, veja bem. É o Google Chrome. Ele está falando de navegador. É o navegador que faz esse tipo de controle? Ou é o próprio Google que faz esse tipo de controle? Cuidado para não misturar as coisas. Tem gente que generaliza, lê Google Chrome e pensa que é, né, tudo relacionado. Você acha que o Google Chrome, numa senha, por exemplo, que você tem ali no caso de um site comum, tá? Que você tenha gravado essa senha de um site comum, ele vai ter o controle de saber que essa senha ela foi comprometida? Ele faz o monitoramento de outros elementos fora do ambiente do próprio Google? O que você acha? Isso é verdade? Se você acha que é verdade, então já vou dizer para você o seguinte: a afirmação ela realmente está errada. Por que ela está errada? Pelo seguinte, gente. Por isso que eu perguntei, você, na hora em que lê Google Chrome, você generaliza? Porque o Google, ele faz o controle
sobre as ferramentas Google. Então, por exemplo, se você tem lá o seu Gmail e o seu Gmail ele foi aberto em um outro dispositivo, o Google ele consegue controlar isso. Mas é porque é um produto Google. Agora, eu armazenei aqui a minha senha da escola do meu filho. E aí, o navegador Google Chrome ou o Microsoft Edge ou qualquer outro navegador, ele vai ter um controle sobre aquela senha? Ele vai saber se aquela senha ali realmente foi comprometida? Ele não vai, né? Então, a segurança do Google possui ali dentro das ferramentas Google, como o próprio Gmail, como o próprio Google Drive, vamos dizer assim, se houve o quê? Uma tentativa suspeita de fazer um login em outro local. Aí ele traz aquela mensagem para você. É um dispositivo, uma válvula de segurança. Deu para entender como é que funciona isso? Então, ó, questão que a gente deve tomar como atenção, porque tem gente que generaliza. O Google Chrome, mas lá no meu Gmail ele já avisou que houve uma tentativa. É verdade. Só que aí é o Google que está avisando, não é o navegador. Entenda dessa maneira. Belezinha? Deu para entender? Ótimo. Então, vamos para a próxima questão? Bora lá. Então, vamos para a questão seguinte. Questão seguinte, eu separei para você esta aqui. Olha lá. Um usuário que tenha instalado em seu computador um antivírus e um anti-spyware pode substituí-los por um firewall pessoal sem prejuízo à sua segurança, porque esse aplicativo possui recursos que tanto eliminam vírus quanto bloqueiam adware. E aí, afirmação certa ou errada? E aí, como que isso daí é classificado, né? Olha só, o Marcos dando uma dica aqui interessante para a gente, tá vendo? Entendam, quando a pergunta disser que um faz uma coisa e o outro não, a resposta é errada. Sim, Marcos, temos aí um macete em relação às questões do Sebrasp. Geralmente, quando ele faz uma comparação entre um e outro, quando ele menospreza, né? Aí ele vai trazer exatamente isso que o Marcos falou. Geralmente é uma questão errada, tá? Então, aqui, gente, certo ou errado? O que você acha? Eu posso substituir, no caso ali, ó, sem prejuízo à segurança por um firewall? Firewall, ele faz papel de antivírus, gente? Não faz, né? Então, neste caso, a afirmação, ela está errada. É isso aí. Ele não vai fazer a substituição. Veja, a partir do momento que eu tenho um firewall instalado, o firewall ele vai fazer, no caso, um bloqueio de controle de invasão, né? Então, por exemplo, os aplicativos que estão instalados no meu computador, eles só podem ter acesso à internet se o meu firewall tiver ali, no caso, uma exceção marcada nele. Senão, ele não permite, tá? Então, a grande maioria das pessoas, quando instalam um aplicativo no computador, já deve ter visto aquela janelinha que aparece para você permitir ou não o acesso à internet. Essa janelinha é a janelinha do firewall, tá? Então, quando você permite, você está acrescentando ao firewall uma exceção para aquele programa. E isso não tem nada a ver com vírus, tá? Ele não vai fazer controle de vírus. Ele só vai fazer a liberação daquele programa em si. Beleza? Fechou? Deu para entender aí? Tá tranquilo? Agora vamos para mais uma questãozinha aí que eu separei para vocês. Olha só. Nessa questão aqui, ele traz para a gente uma questão de Windows 10. No Windows 10, o usuário pode configurar backups de suas pastas, suas imagens e seus documentos, por exemplo, e armazená-los utilizando a Cloud Storage por meio do OneDrive, o que possibilita recuperar esses dados em outros dispositivos, caso necessário. E aí, afirmação certa ou errada? E aí? Vão mandando aí as suas sugestões que você... Aqui não pode deixar em branco, hein? Aqui não pode deixar em branco. Aqui você tem que responder. Então, vamos lá. Se você acha que está certo,
Diga aí que está certo. Boa, Darli. É isso aí. Muito bem, gente. Boa. Isso mesmo. Então, aqui está correto, né? Então, está claro. O próprio Windows 10, nativamente, ele já traz para a gente ali a característica de trazer no explorador de arquivos o OneDrive. E aí você, claro, tendo aí a sua conta Microsoft, que é o Outlook.com, ou até mesmo Hotmail, você pode armazenar ali e acessar de qualquer dispositivo com acesso à internet o que está lá no OneDrive. Beleza? Agora, uma questãozinha aqui que eu achei do pacote Office, né, uma vez que está aí presente no edital de vocês, ele cita o Word 2016. E aí ele fala: no Word 2016 é possível inserir fórmulas que permitam, similarmente ao Excel 2016, somar números que aparecem em linhas de uma tabela, usando-se, por exemplo, a seguinte fórmula: igual soma esquerda. Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? E aí, o que você acha? O que você acha dessa característica? Certo ou errado quando você traz aí o soma esquerda? Vou dizer para você, ó, essa questão aí é uma questão nível intermediário, tá? É um nível bem interessante, diga-se de passagem. E aconteceu aí no Sebrasp em 2021. O que você acha, gente? Olha lá, tem gente. Nunca vi, diria errado. Aí a Lúcia está dizendo. Darlix está errado. Ah, tem muita gente dizendo que está errado, né? Ou não é? Pois é, gente. Pois é. Acontece que o Sebrasp, para esta questão, classificou como. E aí? Como certo. Absurdo, não é possível, porque não existe isso. De fato, não existe isso. O que temos lá é em inglês. Fiquei em dúvida por essa conta da esquerda. É verdade. Sério. Ó, vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui o meu Word e você vai ver aqui na minha tela. Ó, vou jogar meu Word aqui na tela. Você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Se eu inserir uma tabela aqui, né, e colocar aqui em layout, você vai ver aqui dentro de dados, eu tenho a fórmula. E aqui em fórmula, né, eu vou ampliar aqui um pouquinho para você ver. Vou dar um zoomzinho aqui. Cadê meu zoomzinho? Aqui. Ó. Você está vendo aqui, né? Fórmula. Então, ó, quando eu venho colar a função, as funções que nós temos aqui são funções em inglês. Tá vendo só? Soma é sum. Eu posso colocar aqui left. Ele vai somar o que está à esquerda, né? Left. Ele vai somar o que está à esquerda. Só que o Sebrasp classificou, como existe sum left, ele classificou isso daqui como certo. Então, o gabarito da prova trouxe como certo aquilo lá. Tá? Mesmo que no Word não esteja em português, esteja em inglês. Ele vai somar todos os números que estão à esquerda. Então, existe isso sim dentro do Word, só que não em português. Ah, professor, mas cabe recurso na questão. Cabe, e entraram, só que foi indeferido. Tá? Então, neste caso, a gente vai ter que aceitar o que foi colocado como gabarito do Sebrasp, tá? Entendo que vocês que responderam errado tenham visto ali mesmo dentro do Word que nós temos a possibilidade de colocar uma fórmula dentro de uma tabela, só que essa fórmula é em inglês, tá bom? Beleza? É isso mesmo. Ainda bem que o aprendizado é constante, né? Mas já fiquem ligados, trata-se de uma questão aí de 2021, né? E que trouxe essa característica aí de trazer a função em português e classificada como certo. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima? Próxima questão. Olha aqui, ó.
O Windows 10 Enterprise gera uma ID de anúncio exclusiva para cada usuário em um dispositivo. E com base nessa ID e nas atividades dos usuários, é possível configurar o Windows para permitir que aplicativos forneçam anúncios mais relevantes. E aí, essa afirmação, o que você acha? Está certa ou está errada? Pois é, Tânia, exatamente, ó. O Sebrasp ele tem umas ideias assim que, mas enfim, vamos acreditar que não caia algo polêmico aí na prova de vocês. Eu acredito que não, tomara que não. Olha só, não sei se você já acompanhou a instalação do Windows, mas quando você faz a instalação do Windows, durante a instalação, ele fala para você justamente disso, que vai trazer ali, né, um recurso que permite que você possa trazer ali os elementos mais relevantes para você em relação a anúncios de qualquer esfera de aplicativo que você tenha. Então, neste caso aí, ó, está correto. Beleza? Olha lá, a imagem está desfocada. Vamos ver se a gente melhora aí a qualidade da imagem. Vamos ver aí como que está. Ah, tá bom. Se for a minha imagem, não tem problema, né? O importante é que você consiga enxergar aí a questão, tá bom? E aí, Adriana, melhorou? Melhorou aí ou não? Se melhorou, vamos que vamos. Muito bem, gente. Agora, fiquem atentos na próxima questão. A próxima questão é uma questão que eu separei, porque ela traz ali um textão. Olha lá. Tá vendo aí, ó? Então, o que ele fala? Fala o seguinte. Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a seguinte mensagem em seu e-mail corporativo. Assunto. Seu dispositivo está infectado e hackeado. Aí vem a mensagem. Oi, eu tenho más notícias para você. Há alguns meses tive acesso aos dispositivos que você usa para navegar na web. Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu e-mail, celular, computador e tablet. Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho. Tenho acesso a todos os seus arquivos, como, por exemplo, o arquivo curriculum.docx no diretório Meus Documentos. Para comprovar, veja a última data de atualização desse arquivo. Está datado no mês de agosto deste ano. Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem, incluindo os dados financeiros, e ainda deixar seus arquivos indisponíveis para sempre. Acho que você não quer que isso aconteça, pois será um verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim. Você me transfere 1.000, aí no caso está como dólares, em Bitcoin, equivalente à taxa de câmbio no momento da transferência. E assim que a transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus de sua máquina e devolverei o seu acesso. Minha carteira Bitcoin para pagamento é... Se eu descobrir que você compartilhou esta mensagem com outra pessoa ou avisou a polícia, destruirei seus arquivos e sua privacidade financeira para sempre, e todos os seus dados se tornarão públicos. E aí, galera, olha que bacana que caiu numa prova. Tá sendo ataque ransomware. De sequestrar os dados, sim. Mas agora vamos ver a afirmação. Isso daqui foi só o texto. Agora a gente vai ver a afirmação. Bora lá? Então, veja. A afirmação é a seguinte. Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o item a seguir. Infere-se do e-mail apresentado, especialmente do trecho: eu bloqueei o acesso a seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho. Que se trata de um ataque por Trojan, o qual é um programa que, além de executar as funções para os quais foram aparentemente projetados, torna inacessíveis os dados armazenados sem o conhecimento do usuário. E aí,
essa afirmação, você julga como certa ou errada? E aí? Certo ou errado, gente? E aí? E aí? Manda para mim. Veja só, a Tassiana já colocou para a gente aqui que não é Trojan, isso mesmo, Maria Lúcia. Não é um Trojan que faz isso. Quem faz o sequestro dos dados é o ransomware, que é uma das coisas que tem caído constantemente nas provas do CEPRASP, né? Isso aí parece que foi adotado como bichinho de estimação deles. Então, nesse caso, a afirmação ela está errada. Porém, nessa prova que eu peguei de 2021, eles pegaram esse texto e criaram um monte de questões baseadas nisso. Então, segurança da informação nessa prova caiu em peso. Inclusive, a próxima questão é baseada no mesmo e-mail. Olha lá. Olha aqui, ó. Se Paulo usasse o browser para acessar a sua caixa de e-mails no órgão por meio do protocolo SSL, que é Security Socket Layer, o que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança de seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário. E aí, certo ou errado a afirmação aí apontada na questão? O que você acha? E aí, e aí, e aí, e aí? O que você acha disto? Certo ou errado? Quer dizer que, se o senhor Paulo tivesse usado o navegador para acessar sua caixa de e-mails por meio do protocolo SSL, ele não seria, ali no caso, hackeado, infectado? Existe essa característica? O que você acha? Certo ou errado? Ah, Maria Lúcia marcaria errado. Quem mais, Darli também. Então, olha só. Aqui a gente tem algumas coisas que eu vou destacar para você que estão realmente erradas, tá? Primeira coisa que eu destaco. Se você usar o navegador, você não vai poder acessar o protocolo SSL, porque não é você que define o protocolo, é o que você acessa. Então, o protocolo SSL, ele é uma consequência, então não é uma escolha, tá? Então, não existe essa escolha. Ele não fica na camada de rede, ele fica na camada de aplicação. Então, tá errado aí, tá? E uma outra coisa que o Sebrasp sempre traz para a gente é a questão da garantia. Garantir segurança de dados não existe na internet, tá? Então, se você, né, encontrar alguma coisa que garante a segurança, que está dizendo que é taxativo, que vai trazer ali para você a certeza de que nada acontecerá, já pode marcar como errado, porque não existe a possibilidade de garantia, né? O que eu posso é diminuir, mas garantir. Aí você vê, mas ele colocou ali a sequência diminuindo os riscos de ataque. Mas a partir do momento que colocou a garantia da segurança, garantia de segurança, gente, em internet não existe, não tem como, tá bom? Beleza? Agora veja aí na sequência mais uma questão sobre o mesmo assunto. Olha lá. Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue o item a seguir. Na verificação dos metadados do arquivo curriculum.docx no diretório Meus Documentos no Windows 10, Paulo poderá conferir, além da data de modificação do arquivo, a data de sua criação e do último acesso ao arquivo. Aqui, tá vendo? Ele já não trouxe uma questão voltada para a segurança da informação. Ele trouxe uma questão voltada aos metadados que estão presentes na folha de propriedades de um arquivo, né? O que é a folha de propriedades de um arquivo? É quando você clica lá com o botão direito do mouse, né, em cima do arquivo, aí você vai lá e consegue enxergar, inclusive, essas informações, data de modificação, data de criação e data de acesso. Beleza? Então, neste caso aí, a afirmação ela está correta. Isso aí, gente. Bora lá marcar o certo. Tem mais uma questão? Tem, olha lá. Ainda baseado lá no e-mail do Paulo.
Considerando essa situação hipotética, ele traz lá para a gente. Caso Paulo acesse o e-mail apresentado por meio do Outlook do pacote Office 365, ele poderá bloquear o remetente e, desse modo, este usuário externo será impedido de enviar novas mensagens para o e-mail corporativo de Paulo. E aí? Certo ou errado essa afirmação? O que você acha? Estou usando lá meu Outlook. Eu posso bloquear o e-mail, não posso? Então tá o quê? Certo ou errado? Olha aí, Maria Lúcia, acha que está certo. Olha lá. Agora eu não sei se é Schallenberg, eu acho que é Schallenberg, né? Fichinha essa, hein? É fichinha. Maria Lúcia está certo. E aí, Tassiane, tá certo ou tá errado? A Tassiane colocou aqui ela tá bem ligada. Você bloqueou uma revista. Tudo bem, você bloqueou uma revista, mas ó, veja bem, vamos destacar aqui os elementos importantes. Primeira coisa que a gente tem aqui. Posso bloquear? Posso bloquear o remetente. Existe a possibilidade de bloqueio? Sim, eu posso bloquear o remetente. E, no caso, ao receber uma mensagem aí desse usuário externo, ele vai para o lixo eletrônico, né? Ou ele vai para o spam, enfim, ele vai para algum lugar, tá? Então, quer dizer, impedir de enviar, isso não vai acontecer. Ele vai continuar enviando, ele pode continuar enviando. Eu bloqueei, não vai aparecer na minha caixa de entrada. Ele pode aparecer como spam, ele pode ir direto para a lixeira, mas impedir o cara de enviar, não tem como impedir, tá? Então, neste caso, a afirmação ela está errada. Vamos ficar ligado nisso, hein, gente? Eu sei que você já pensou, mas eu já bloqueei uma revista, não é? Só que você bloqueou o remetente, né, aquele e-mail, mas você não consegue impedir o cara de enviar mensagem para você. Ele vai continuar enviando. Só que aí você não vai ter o conhecimento dela. Só se você for lá no lixo ver aquilo que você recebeu e que já foi mandado diretamente para o lixo. Certinho? Beleza? E aí, turma? O que você está achando aí das questões que eu separei para você? Né? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Você está vendo que a grande maioria das questões que a gente tem aí voltadas do CEPRASP são questões que traz elementos que a gente faz no uso do dia a dia. É isso? Então, como que a gente pode absorver mais o conteúdo da informática dessa maneira? Praticando, né? Então, por exemplo, essa parte da segurança da informação, a gente vivencia. Mas, por exemplo, algumas questões que envolvem ali o uso do navegador, até mesmo ali no caso, os metadados dos arquivos que a gente tem, onde que você tem a folha de propriedades. Você sabia que a folha de propriedades pode ser acessada por tecla de atalho, que é o Alt-Enter? Se você apertar Alt-Enter, em qualquer arquivo ou pasta que estiver selecionada lá no explorador de arquivos, ele vai trazer para você ali a possibilidade de visualizar todas as propriedades dos arquivos ou então da pasta em questão. Tá? Então, sempre que você tiver alguma situação de fazer questões, está fazendo aí agora o estudo por questões, ficou na dúvida? Vai lá no computador e vê como funciona aquilo, para que você tenha a referência visual. É a referência visual que faz você absorver um pouco mais do assunto e do conteúdo em si. Beleza? Valeu, Tassiane! Tassiana, desculpa, olha aí, eu já fazendo aí confusão com o seu nome. Vamos lá ver mais uma questão? Vem comigo, bora lá. Mais uma questão aí, gente. Olha aí, ainda falando do e-mail. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O BitLocker permite realizar criptografia de unidade de disco. Por isso, em caso de roubo de dados, como o apresentado, a instalação e configuração BitLocker na máquina com Windows 10 pode atenuar o acesso de dados não autorizados aos arquivos. E aí? O que você acha desta questão em si? Está certa ou está errada? E aí?
que você acha? Você já ouviu falar do BitLocker no Windows 10? BitLocker é uma forma de criptografia que você tem no Windows 10 que permite que você, no caso de perda, né, a pessoa, ou roubo, né, de dispositivos móveis aí, como o próprio notebook, a pessoa não consegue acessar aquele conteúdo, né? Então, não existe a possibilidade de visualizar o conteúdo que está ali naquele HD. Então, neste caso, a afirmação ela está corretíssima. É isso mesmo. É dessa forma aí que a gente tem isso presente dentro do Windows 10. Tá bom? Agora, ó, separei uma outra questãozinha aqui para você, que já traz ali alguns elementos voltados ao termo rede, né? Apareceu lá, o item 3 do edital, inclusive. Denomina-se cabo coaxial em uma rede de comunicação o tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos. É imune a ruídos elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior do que os pares trançados. Certo ou errado? E aí? Será que está clara a questão? E aí? O que você acha? Quando a gente fala de cabo coaxial, a gente tem que lembrar que é aquele cabo da NET, né? Lembra do cabo da NET? Ou cabo de antena, né, de TV, aquele cabo branco, né, que a gente tem ali atrás da TV, né? Então, quer dizer, ou atrás aí do nosso decoder, que você tem aí o seu, até mesmo o modem, né? Que você tem, se você tem aí Claro, né, que hoje é Claro e a NET são a mesma empresa. Então, cabo coaxial é imune a ruídos elétricos? Claro que não, a gente tem interferência o tempo todo, principalmente aí quando você faz o uso da internet, não é? Então, neste caso, está sim errado. Isso mesmo, gente. Parabéns, vocês estão aí acertando tudo. Estou gostando de ver, hein? Agora, ó. Bom, seguinte. Vem comigo aqui agora, a gente vai bater um papinho sobre Linux. Galerinha, quem conhece Linux aqui? Alguém usa o Linux? Tem alguém presente na nossa live que usa Linux? Se você usa Linux, você conhece os comandos do Linux? E aí? Se você conhece os comandos do Linux, você consegue aplicar? Né? Então, quando você tem ali a presença do Linux em prova, uma das coisas que eu sempre aconselho você a fazer é estudar o Linux por último, sempre por último. Por quê? Porque o Linux, ele pode ter a incidência nas provas do Sebrasp, sim, de cobrança. Só que as cobranças do Linux no Sebrasp são sempre da mesma maneira. Eles cobram o quê? Eles cobram comandos Linux. É muito, vamos dizer assim, raro você ter uma questão que traz o Linux voltado para a usabilidade dele, né? Como são feitas questões voltadas para o Windows. A gente não encontra questões dessa forma, a gente encontra questões trazendo um comando e afirmando que comando que faz, o que ele traz quando você digita aquilo lá no terminal Linux. É isso que acontece. Então, qual o conselho que eu te dou? Eu separei aqui duas questões de Linux, e você vai ver agora, inclusive, onde o Sebrasp costuma cobrar os seus elementos de Linux sobre comandos. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: estude comandos Linux. Estudando comandos Linux e a estrutura de diretórios, que também é uma coisa decoreba que a gente tem no Linux, você consegue responder as questões do Sebrasp, tá? Voltadas para Linux. Só que aí é o tal negócio. Quais os comandos que eu tenho que estudar, professor? Os principais comandos Linux. Você pode jogar uma busca na internet, principais comandos Linux, ele vai trazer para você. E aí, esses principais comandos, você não tem outra alternativa que não seja decorar, tá? Então, decore esses comandos Linux, mas quando você vai decorar isso? Dias antes da sua prova. Eu diria até que você teria que decorar isso, sei lá, um dia antes. Por quê?
Porque se cair uma questão de Linux, e que se for de comando, você vai conseguir acertar essa questão. Se não cair, maravilha, você não perdeu o seu tempo estudando por algo que você vai esquecer. Porque concorda comigo? Você não usa isso, você vai esquecer. Então não adianta você tentar decorar agora, vai prejudicar os outros assuntos que você precisa estudar. Não estou falando de informática, estou falando de outras coisas que você precisa memorizar para fazer esta prova, né? Então, a partir do momento que você começar a fazer essa separação, vou deixar Linux por último, você vai ver que a sua performance com Linux vai ser melhor, tá? Olha lá, a Tânia disse que sabe o básico do básico. É isso aí. Geralmente a gente conhece o básico do básico justamente para responder uma ou outra questão. Beleza? Vamos ver a questão? Vem comigo. Bora lá. Olha a questão de Linux aqui. Ó. No que se refere ao sistema operacional Linux, julgue o item a seguir. O comando UAM mostra a lista de usuários que estão conectados e fizeram login no sistema. Certo ou errado? E aí? Ah, senhor, eu não sei que comando que é esse. Tá, mas eu vou te trazer assim uma forma mais fácil de enxergar. Tenta traduzir o que está escrito ali. Porque o comando no Linux geralmente ele é em inglês. Se você conseguir traduzir ao pé da letra, o que está escrito ali? Ó? Who I me? Quem sou eu? Não é isso que está escrito ali? Quem sou eu? Ele vai mostrar o quê? Quem é o usuário logado e não os que estão conectados e fizeram login no sistema. Então, neste caso, a afirmação ela está o quê? Está errada. É isso mesmo, quem sou eu? É isso aí. Maravilha. Então, aqui está errado, certo? Agora, veja essa aqui, ó. Prova de 2021, hein? Caiu o Linux e ele trouxe o que para a gente? Trouxe isso aí, ó. Você está vendo? Comando. O comando ls-l permite listar arquivos e diretórios até mesmo os ocultos. Certo ou errado? E aí? Ah, professor, como é que eu vou saber? Né? Decorando, não tem saída, não existe. Who am I? Rafael falando. E aí? ls-l é o que, gente? Ele traz ali os arquivos ocultos? Na realidade, não, gente. Para trazer os arquivos ocultos, não, Tânia. Não chuta, pelo amor de Deus, na prova do Sebrasp, não faça isso. Na dúvida, deixa em branco, tá? Porque se chutar errado, você perde uma questão que você tem certeza que acertou. É melhor não, tá? Mas o comando ls lista. Mas quem lista arquivos ocultos é "-a", tá? É ls-a. Aí ele traz os arquivos ocultos, e não "-l", tá bom? Ah, e como você sabe disso? É porque eu decorei, não tem jeito. Não existe outra alternativa. Então, aqui está errado justamente por conta disto. Tá claro? Então, gente, na hora de estudar Linux, estude comandos. A grande maioria das questões voltadas para Linux no Sebrasp são de comandos. Então, se você estudar os comandos, e os comandos principais, como você está vendo aí, não são comandos específicos, né, voltados para uma ação que seja mais particular. Não, são elementos comuns que podem ser ali, no caso, adotados. Por isso que eu falo, os principais comandos. Tá bom? Beleza? Vamos para mais uma questão aqui que eu separei para você, ó. Essa daqui, ó. Julgue o próximo item relativo à segurança da informação. Fazer backups regularmente é uma das formas de proteger arquivos em caso de ataque de ransomware, uma vez que isso possibilita restabelecer o acesso aos dados que existiam antes do ataque. Certo ou errado? O que você acha disso? Aí o Rafael trazendo a informação do Linux. Muito bem, é isso aí. É isso aí. Ele vai mostrar os conteúdos que estão ali dentro da nossa pasta, né? Mas as que estão ocultas não vai fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Bom, e aí, tá certo ou tá errado? Olha aqui, ó.
Tem gente que está respondendo errado, tem gente que respondeu certo. O Rafael disse que se criptografar o backup não restaura. Então, ó, o que ele está fazendo é o seguinte. Ele está fazendo uma analogia, tá? Não é um procedimento, é uma analogia. Fazer backups regularmente é uma das formas de proteger arquivos em caso de ataque de ransomware, uma vez que isso possibilita restabelecer o acesso aos dados que existiam antes do ataque. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vamos supor que eu tenho um banco de dados aqui no meu computador. E aí, aqui no meu computador, eu sofri um ataque de ransomware e ele bloqueou esses meus dados. Aí ele pede o resgate para poder ter acesso a essas informações. Só que eu fiz um backup de todo o meu banco de dados em um HD externo. Existe a possibilidade de eu pegar esse HD externo e ter acesso a esses arquivos novamente? Sim ou não? Sim. Então, neste caso, a forma mais eficiente de se, vamos dizer assim, precaver em relação ao ransomware é justamente isso, tá? Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso, está certo. Maravilha, maravilha. Agora, ó, vamos fazer mais uma questãozinha aqui que eu separei para você, ó. Uma questãozinha aqui que eu já peguei já de uma maneira antiga, inclusive, tá? Já não é uma questão recente, mas é uma questão que traz o assunto que está no edital. Então, eu achei relevante trazê-la aqui para você. Ó, então ele fala aqui para a gente o seguinte, ó. No aplicativo BR Office Calc, o valor da célula 2 poderá ser testado utilizando-se a função. Se o A2 for maior que 1.000, A2 vezes 0,15 e A2 vezes 0,05. Se o referido valor for maior do que 1.000, deverá ser multiplicado por 0,05. E aí, certo ou errado? O que você acha? E aí? O que você acha? Primeira coisa que a gente tem que saber aqui é separar as ações, né? Quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. A condição é se o A2 aqui, no caso, for maior do que 1.000. Essa é a condição. Por aqui ser de condição. Esse é o valor verdadeiro e esse é o valor falso. Se ele diz aqui para a gente que se o valor for maior que 1.000, deverá ser multiplicado por 0,5. Só que se ele for maior do que 1.000, ele vai fazer o valor verdadeiro, que é 0,15. É esse cara aqui, ó. Então, portanto, está errado. Ok? Deu para entender? Sim? Isto, muito bem, muito bem. Vamos para o próximo. Próximo, ele traz ali para a gente o seguinte, ó. Com referência ao suporte de ferramentas de escritório, julgue o item que se segue. Ao configurar um slide mestre no aplicativo Impress do pacote BR Office, a configuração desse slide será aplicada a todos os slides da apresentação em aberto. Certo ou errado? Então, o Impress é o equivalente ao PowerPoint. Então, ele traz ali, no caso, o slide mestre, dizendo que ele vai trazer ali, uma vez que aplica alguma coisa nele, a informação será replicada para todos os slides. Certo ou errado? Então, se você conhece o slide mestre lá no PowerPoint, a mesma situação se aplica ao Impress. Então, se eu vou colocar alguma coisa no slide mestre, isso será aplicado a todos os slides também. Então, portanto, a afirmação ela está correta. Beleza? E agora, mais uma questão que eu separei aqui para você, ó. Para facilitar a publicação de arquivos na internet, usuários do aplicativo Impress podem visualizar uma apresentação de slides em forma de arquivo HTML por meio da opção visualizar no navegador da web disponível no menu arquivo. E aí, certo ou errado a afirmação? O que você julga aí nessa situação? O que você acha? Tá certo ou tá errado? Ah, senhor, eu não sei, eu não conheço o BR Office, eu não conheço o LibreOffice. Baixe o LibreOffice no seu computador para você ter acesso a ele, tá?
Você precisa ter esse acesso, senão você acaba tropeçando. Eu vou mostrar para você aqui, ó, o LibreOffice Impress, vou abrir aqui rapidamente, só para você ver aqui que nós temos isso dentro do menu Arquivos, sim, tá? Já está aberto aqui. Aí, quando eu clico aqui em Arquivo, ó, veja só, ele traz aqui a opção Visualizar no navegador. Deixa eu ampliar para você ver. Tá? Eu venho aqui em Arquivo e aqui embaixo, ó, Visualizar no navegador web. Beleza? Então, existe essa possibilidade, sim, tá bom? Portanto, a afirmação ela está correta. Beleza? Certinho? Muito bem, turmitia. Então, olha só. Vem comigo aqui que agora eu vou trazer um recadinho bacana para você. Então, olha só. Qual que é o recadinho bacana? Eu não sei se você está acompanhando nas mídias sociais aí da Nova Concurso. A Nova Concurso está com esse novo projeto de assinatura. E esse novo projeto de assinatura, ele traz para a gente ali algumas formas de você aprimorar os seus estudos e ficar aí apto para fazer exatamente aí o tema da nossa aula, acertar não só todas as de informática, mas também das outras matérias, né? Então, a assinatura da Nova Concurso, ela está trazendo aí agora para o lote aqui, do dia 21, se eu não me engano, né? Até o dia 21 ou 20, você vai ter um desconto super incrível. E se você ainda é aluno da Nova, você ainda tem mais vantagens, né? Então, é muito legal essa nova opção que a Nova está trazendo para te ajudar a gabaritar nas suas provas. Uma assinatura ilimitada que você pode, ali no caso, inclusive, ter a opção de tirar dúvidas. É bem legal, gente. Eu acho que você pode, sim, 1 hora de aula só, meu amigo. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas é só isso mesmo por hoje, tá bom? Então, faça isso, gente. Veja aí o link na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais sobre a assinatura da Nova, né? O novo produto que a Nova está oferecendo para te ajudar a gabaritar nas provas de concurso, principalmente aí na prova do IBAMA. Belezinha, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, das questões que eu separei ali para você. Deixe seu feedback aqui nos comentários no vídeo mesmo, se você realmente gostou. E se tem algum outro assunto dentro da prova do IBAMA que você gostaria que a gente tivesse abordado, né? Então, eu posso trazer aí uma live com aquele assunto e aí a gente pode explorar questões sobre aquele assunto. Belezinha? Maravilha, gente. Então, vou ficar por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Valeu, gente!